filme sobre o qual falaremos hoje é O Jovem Karl Marx, disponível na Amazon Prime Video. Não se trata de uma produção mambembe. Nela se percebe, inclusive, certas pretensões estéticas. Mas se trata, inegavelmente, de mais uma peça de propaganda disponível no importante serviço de streaming para quem estiver entediado ou, pior, interessado em saber mais sobre este homem que mudou o mundo, não necessariamente para melhor. Como não poderia deixar de ser uma peça de propaganda, o Karl Marx do filme é jovial, entusiasmado, idealista e coberto de boas intenções. Um herói que está disposto a enfrentar a burguesia malvadona e a guiar os operários do mundo rumo à utopia. Um verdadeiro super-homem nietzschiano que, se por um lado nos legou as grandes carnificinas do século XX, por outro, de acordo com os produtores do filme, nos legou até Bob Dylan. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Jr., este é o Quarentena Cult. Você esqueceu o teu nome, Sabag? Foi impressão Eu tropecei no meu próprio nome. Nível de cansaço mental da pessoa. Sabe que tem um trecho de um livro que eu gosto, para descrever o personagem, o autor fala assim: essa era a típica pessoa que errava o próprio nome na hora de escrever. E foi o que eu fiz agora. Dá a indicação do livro aí já. Ou desindicação, talvez. Pode ser. No final do programa. Então, tá bom. Vou cobrar. Então vamos lá. Quarentena Cult sem tropeços agora, pessoal. Vamos falar desse filme que está na Amazon Prime Video, O Jovem Karl Marx. Quem descobriu esse filme foi o Jones Rossi, que fica procurando, talvez seja o maior consumidor de serviços de streaming aqui entre nós. E o Quarentena, quem nos acompanha já sabe. Quem ainda não nos acompanha, está ouvindo hoje, vendo pela primeira vez, a gente escolhe um filme disponível, serviço de streaming, ou agora em cartaz nos cinemas, ou que você também possa encontrar, possa assistir esse filme. A gente indica aqui para os demais assistem, e aí a gente vem aqui no dia debater esse filme, dizer por que você, nosso espectador, deveria ou não deveria assistir esse filme. E logo quem que indicou, né? Logo o mais comunista entre nós, hein? Aquele esquerdinha que volta e meia denunciado nos comentários. Você fica fazendo essas brincadeiras aí, o pessoal reclama depois nos comentários. No episódio anterior foi você, mano, esquerdinha. Você já foi acusado, mano. Mas diga nos comentários, se vocês acham que nós, né, as nossas opiniões estão indo muito para um lado, para outro, não tem problema. Diga o que pensa. Aqui não tem mimimi com a gente, não somos, como é que é? Snowflakes, né, Jones? Não tem nenhum floquinho de neve aqui, a gente aguenta. Eu sou Snowflake. O Paulo... Eu, por exemplo, sou um cara que eu tenho muita coerência e eu tenho meus valores. E se você não gostar, me mostre os seus que eu posso pegá-los. Para citar outro Marx agora. Outro Marx, da grande família Marx, que tem Patrícia Marx, Groucho Marx, Burle Marx. Isso, Burle Marx. Então vamos lá, lá estava... Eu ia colocar isso na abertura e esqueci. Putz. Lá estava Jones Rossi, zapeando no serviço de streaming que ele tem à disposição na sua casa. Não, eu lembrei, eu não estava zapeando, não. Eu tô rouco, tá? Para quem estiver me ouvindo, eu tô com uma laringite, então tô com uma voz mais rouca aqui. Não, eu não estava zapeando. Aqui em 2018, quando fez 200 anos do nascimento de Karl Marx, foi lançado esse filme. E eu comecei a assistir em 2018 esse filme. Terminei agora, 2021, porque o filme não é chato, não. Aconteceu o mesmo comigo. O mesmo. O filme tem 4 anos, 3 anos de duração. É isso. É que o filme não é chato, não. É bem... Imagina. Eu tava falando pro Paulo. Normalmente a gente assiste o filme assim, parcelado, né? Às vezes quando o filme é muito chato, você assiste, começa um pouquinho, tá? Mas esse eu fiz de 2 em 2 minutos. Eu assistia 2 minutos, deixa eu assistir outra coisa. Eu confesso que eu terminei agora há pouco aqui. Tava tendo uma conversa com a chefia e assistindo de canto de olho o filme. Eu confesso. Pô, ainda bem que a chefia não assiste o programa.
Eu confesso que eu só assisti porque a minha mulher insistiu. Falou assim, não, vamos ver até o fim, vamos ver o que acontece. Eu falei, não, vai ter uma explosão no fim. Do que vocês estão reclamando? Nada mais emocionante que dois caras discutindo teoria política. Nossa, é bem isso, né, o filme. E a gente descobriu, antes da defesa, mas não é maravilhoso a gente descobrir que o Manifesto Comunista foi escrito por 4 pessoas? Ou seja, as mulheres também estavam escrevendo o Manifesto Deram a sua Comunista. Contribuição. Sim. Aliás, Vamos na beira da praia. Sabe um negócio legal? O filme é bem fiel factualmente, né? Nas coisas que acontecem. Não, cronologia, né, Jones? Cronologia, as coisas que... Ele é fiel nessa parte. Não é de inventar muita coisa em termos de vamos colocar uma licença poética aqui ali. Não, a maioria das coisas que está lá aconteceu mesmo. Né? A parada com a Liga dos Justos, né, que é a Liga Comunista, eles chamam de Liga dos Justos no filme, mas ficou conhecida para a história como Pelo menos não aparece o Karl Marx dando um conselho para o seu filho, dizendo respeite as meninas. Respeito, né? Empodere esse é o marido dela. Defenda o voto universal. O Karl Marx era meio Homer Simpson, né? Qual que é o nome dessa menor aí, né? Tipo... Filho, quando você chegar e alguém fale, me deixe te respeitar. Isso. Ô, Jones, mas dá para fazer uma sinopse do que fala esse filme? Para quem... Eu suspeito que muitos dos nossos espectadores não vão assistir esse filme, mesmo com a gente debatendo aqui. Não suspeito. O que aparece lá? Como que você descreveria ele para alguém? O filme começa com o Karl Marx, quando ele trabalhava na Gazeta da Renânia, que, por incrível que pareça, era o jornal de maior circulação da Prússia, e depois foi fechado pelo governo do Wilhelm, como que a gente fala? Do Guilherme, né? Do Guilherminho. Foi fechado. Aliás, o Marx é um cara assim que a gente poderia ter se livrado dele se a Prússia não perseguisse tanto ele, porque fecharam o jornal, ele queria ser professor universitário, daí não deixaram ele ser professor universitário. A gente podia ter, se não perseguissem tanto, ele só queria lá o empreguinho dele e tal, mas enfim, daí ele foi perseguido. Deixasse ele lá escrevendo os artigos. O pessoal reclama de jornalista hoje. Olha os jornalistas de antigamente. Era bem pior. O pior é que os artigos ele é apresentado como jornalista no filme, né? Mas ele era raça. E ele era considerado um bom jornalista, assim, em termos de... Os artigos dele foi o que levou a Gazeta da Renânia a ser o jornal de maior circulação da Prússia. Ele era o nosso Paulo Pozonov, então. Isso. Era bem tipo o nosso Paulo Pozonov. E começa na Gazeta da Renânia, daí, seguindo a cronologia, ele se exila na França. Na França, ele tem contato com o pessoal radical, com o Proudhon, que é anarquista, e ele faz ali as pazes, né, porque ele tinha tido alguns maus entendidos com Engels, faz as pazes e vira aquele bromance que vai para o resto da vida, né? O bromance dele com o Engels. Mas não é uma relação meio abusiva? Não é uma relação meio abusiva? Total, o Marx é um pobretão, e o Marx começa a ter filhos, né? E ele não consegue sustentar a família dele. O Engels, por sua vez, é filho do industrial, então uma família aristocrática. O Manchester City. O Engels bota uma grana ali para sustentar o Marx também, né? E o Marx fica lá. O Marx ele acha que toda acabou de passar um motoboy aqui, me desculpa, eu acho que parece até que tem que fazer alguma entrega. A classe proletária. Se manifestando. Não até parece que está indo entregar alguma comida para alguém, né? Para estar com pressa. O engraçado é que o Marx ele vai trabalhar muito de que você não pode usar do capital alheio e do tempo alheio, porque senão você é um explorador, né? Então você só pode usar a partir do seu próprio trabalho, né? Da sua... Senão a exploração. E só que daí ele esquece, né? Quando ele está falando com o Engels. Quando o Engels paga uma lagosta lá para ele jantar, ele relaxa com isso. Não, e aí é o síndrome Lulinha, né, cara? Tipo, o cara tá devendo aluguel, recebe o dinheiro do mecenas dele, e o que ele faz? Ele compra uma lagosta, né, cara? Porque, porra, é pobre, mas todo sabe mundo é filho de Deus. Né? Eu fiquei com uma ainda que ele fosse ateu.
eu fiquei com uma dúvida se naquela época a lagosta era algo chique. Não, Porque- naquela época era comida de presidiário. Pois é, não, nos Estados Unidos até o começo era. do século XX, tá no lado... Isso, tá no Não, livro mas do é David óbvio, Foster gente, calma. Wallace. Mas aquilo é uma romantização escrita para ser vista com os olhos de hoje, né? Então, obviamente, Sim, que a lagosta é para passar a mensagem para o telespectador atual, que é algo que tanto é que é feito uma mesa, ele mostra os Uma refeição pratos. especial, vai. Não, sim, uma é que eu fiquei especial. com uma dúvida se era, porque pode ser que os Estados Unidos com certeza não era um prato chique lagosta. Lagosta, tinha tanta lagosta na praia que eles catavam e davam para os presidiários. O presidiário comia lagosta nos Estados Unidos. Agora, não sei como que era na Europa, Paulo. Pode ser que Não, na Europa Inglaterra fosse. parece que também, na Inglaterra também. Tanto que Mas ele tá na Bélgica, cara. Ele tá na Bélgica naquele Na momento. Não, Bélgica. Inglaterra, Bélgica, é tudo África. E a Europa estava com um problema grave de fome, né? Tanto que a gente estava recebendo um monte de europeu porque eles não tinham o que comer, né? Não sei se... Não, foi quando ele lançou o Manifesto Comunista, um ano depois teve a Grande Fome na Europa, que foi o que causou um monte de Little Ireland pelo mundo inteiro, né? Os irlandeses saíram daí. Tinha a pequena Irlanda em Londres, a pequena Irlanda em Nova York, a pequena Irlanda em Chicago, enfim. Os caras se espalharam pelo mundo. Pela grande fome que teve na Irlanda, morreram acho que 3 milhões de pessoas. E uma coisa que não tem nada a ver com o sistema de exploração industrial ali que o Marx falava, né? Porque o problema lá era que era monocultura de batata e teve uma praga lá que matou toda a batata. Isso. Mas aí enfim, o João estava dizendo que o era... filme faz essa cronologia, né, ali na primeira metade do século XIX, e o filme é focado na relação, não é focado, né, mas mostra muito a relação, condutor, né? o fio condutor é a relação entre não tem Marx como e falar, não tem como falar do Marx sem falar da relação dele com Engels, né? Isso. O Engels era um baita do hipócrita, o Marx também, né? Nunca botou Era a um mão na filhinho de massa. papai, né, o Engels. O Engels era filhinho de papai que queria falar em nome do... Era tipo aqueles caras que amam o morro carioca, sabe? Aqueles Leblon, esquerdinho do Leblon. Queria se perfazer para as operárias lá da fábrica. Queria pegar as operárias. No filme tem a sugestão de poliamor também ali, né? Tem uma sugestão de poliamor incestuosa. É porque a Mary Burns, você não tem a história da Mary Burns registrada. Ninguém sabe direito quem era essa mulher, né? E ali eles fazem como se ela... revolucionária analfabeta. Era isso, basicamente. Isso. Mas ela não era muito revolucionária. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, a Mary Burns era assim, o caso amoroso do Friedrich Engels, que era pobre. Ela, né? Era pobre. Mas ela ele casou, né? Ele assumiu social. Ela. Ele casou, assumiu ela. Mas ele também ficava com a irmã, né? Ele nunca casou. Mas ele pegava... O Marx também pegava aquela guria que cuidava dos filhos dele. Eu não lembro o nome dela no filme, mas ele teve um filho. E o cara, o Engels, era tão brother do Marx que ele assumiu o filho para ele não ter que se explicar com a Jenny. E a Jenny sempre desconfiou, assim, não, né? Mas esse moleque é peludo, né? O moleque nasceu peludo. Não, é verdade, eu não tô zoando. Só o dado biográfico do Engels, estou vendo aqui na Wikipedia agora. Ele foi casado com a Mary Burns de 61 a 63 e de 67 a 78 com a Lizzie Burns, irmã dela. Mas parece que eles viviam juntos. Né? Viveram junto um tempo. Não, então é porque a mulher dele morreu, né? Ele não foi casado, tá? Eu acho que eles nunca se casaram, mas ela morreu e aí o safado foi lá e pegou a irmã. E no filme eles dão a entender que é meio que a irmã, que eles nunca ligaram que o amor é fluido, eles podem se pegar, mas não é. Ele era com uma, morreu, ele foi lá e teve um filho com a outra, se eu não me engano. Agora, eu acho que seria legal um filme sobre o velho Karl Marx. Porque o velho Karl Marx era uma figura muito deplorável. Esse que está no filme, eles tentam glamorizar, mas eles mostram, né, que o cara é um maltrapilho. Tipo, é muito... E o Karl Marx é verdade, ele não gostava de tomar banho, e com a velhice, os parcos cuidados que ele tinha de saúde e tal, ele desenvolveu um problema de furúnculos terrível. Ele tinha furúnculo por todo lado. Tem uma carta dele para o Engels, que isso seria daria uma parte legal. Podia fazer um
filme de comédia, né, cara? Que nem fizeram a Marighella, que é um bom filme de comédia. Poderiam ter feito um filme de comédia que tem uma carta que ele manda pro Engels falando que ele tá com um furúnculo no dito cujo, cara. É muito brother, né, cara? Too much information. O cara, tipo... Nome de banda boa, Furúnculos de Marx. Furúnculo é uma boa banda punk anarquista, né, cara? Proudhon e os furúnculos de Marx. Isso, exatamente. Enfim, o filme vai nessa, né? Ele se exila na França, é expulso da França também por causa de um artigo, por pressão do governo prussiano, vai para a Bélgica, enfrenta os perrengues lá. Você vê que a vida dele inteira foi de perrengue. É só no final da vida ali que a mulher dele, a Jenny, a mulher do Marx, era uma família muito rica, dos Westfalen. Tem uma avenida aqui em Curitiba. Mas, enfim. Deixa eu abrir um parênteses para falar. Ela era baronesa, só um instantinho, ela era baronesa. E só e nos livros sobre o Marx, na União Soviética e na China, nunca citam o fato de que a mulher dele era baronesa von Westphalen. Então, só para... Ele era um bom vivan, só isso. Um bom vivan com ideias revolucionárias, mas ele era um bom vivan. Ele vivia para pensar no abstrato. Eu só queria abrir um parênteses completamente inútil aqui para falar que por uns 2 minutos eu dei uma viajada e eu só fiquei escutando o Jones aqui, que minha câmera fica diferente, e o Jones tá com a voz daquele cara do Curb Your Enthusiasm. Eu esqueci, o Funkhausen. Aí eu falei assim, nossa, o que eu tô escutando Funkhausen falando, sabe? Fecha um parênteses completamente inútil. Desculpa. O cara que não quer dar dica. O cara que não quer dar dica de golfe, né, para ele, né? É muito bom. Essa tá com a voz igual, tá foda. E o Marx, você falou que ele era um bom vivan, mas o grande prejuízo dele, né, além da teoria comunista, foi essa história que o filósofo não deve apenas interpretar os fatos, ele deve ajudar a transformar a sociedade. E aí que começa a grande cagada. Porque daí é tudo que a gente tem hoje Cara, ontem mesmo, eu indo para o hospital, eu fui no Hospital da Garganta, aqui em Curitiba, e tem um baita banner não, outdoor de um colégio aqui de Curitiba, que está assim, não queremos só educar seu filho, queremos que ele transforme o mundo. Cara, e é bem isso. Tipo, não basta você ter a tua vidinha legal, cuidar dos teus filhos. Ter as tuas ideias. Fiel às tuas mulheres. Às suas mulheres. Fiel a todas. Tipo o Engels. Não, você fiel à tua mulher, cuidar da tua Não basta você ter um amigo que te sustente, uma mulher rica que te sustente, né? Precisa querer mudar o mundo? Fala sério, precisa. Mas não sabendo que era possível, ele foi lá e fez, né? Besteira. Ô, Paulo, estou curioso para saber a tua opinião aí sobre o filme. Eu não sei se vocês notaram a tática do Paulo, por isso que eu estou jogando ele contra a parede, que quase todos os episódios ele fica só perguntando pra gente, mas vocês não acham? Mas não sei o quê. Ele fica escondidinho ali, ó. Às vezes... Isso quando eu não vem com uma... Eu tava pensando uma coisa, mas agora que você falou isso, já não é mais... Não, olha só. Na maioria das vezes eu fico escutando, porque vocês são muito mais inteligentes do que eu, fico aprendendo, entendeu? Olha a falsa humildade aí. Cara... Você leu, Paulo, o Manifesto Comunista? Na adolescência ou na infância? Cara, eu li na faculdade, mas assim... E até, sabe uma coisa interessante? Que tem um trechinho lá que eles leem umas partes, né? Europa. Oi? Espectro, rumo da Europa. Tem uma hora assim. Eu fiquei pensando assim, nossa, esse negócio é interessante, com perdão do clichê, muito atual. Eu até fiquei curioso para dar uma olhada e escrever alguma coisa. Não, mas o Manifesto. Eu já devo ter lido umas 3 vezes o Manifesto Comunista. Ele é bom, ele é legal. Não, mas é bom porque tira tudo o que aconteceu, todas as mortes, os milhões de mortes que você tem, as revoluções, todos os erros, e como tudo aquilo que ele propõe é errado. A parte que ele olha para trás é interessante, porque... É verdade, eu ia comentar isso, porque ele reclama da dissolução das famílias, né? Porque então, acho que o trabalho infantil, tudo. Eu acho engraçado isso, quando ele olha para trás, ele é conservador, ele reclama do fim do feudalismo, né?
Marx era conservador, Jones Rossi. A reflexão mais interessante que tem ali, que eu acho, eu não sou estudioso de Marx, obviamente, e nem conheço a história, né, de Marx, conheço só pelo que a gente dá no dia a dia, que lê um texto ou outro, mas no Manifesto Comunista, quando ele olha para trás, ele reconhece que a única revolução da história da humanidade que existiu, que foi verdadeiramente revolucionária, ou seja, ela vem e substitui o todo, é a Revolução Burguesa. E é uma realidade, né? Você tinha todo os sistemas centralizados, de repente você vem o capital, as pessoas começam a transacionar, os burgos começam a surgir, cria-se uma elite burguesa e ela acaba com todas as monarquias, com a ideia do Estado único, você cria Estado-nação, você cria sentimento de localidade, você sai do sucerano, né? Você ganha a independência intelectual, você fomenta as artes, você transforma o mundo, né? Você tem todo o renascimento. Ele vê isso como negativo, né? Ele vê isso como uma coisa negativa. Não, então, aí que tá. No livro, ele não vê isso como uma coisa negativa. Ele faz uma referência e fala, nunca aconteceu uma revolução de verdade. A revolução do operário, do trabalhador, ela tem que ser uma revolução de verdade. A única, nunca não, só teve uma vez na história, a única revolução de verdade que você tem, que existe um mundo antes, existe um mundo depois, é a Revolução Burguesa. E ele explica por que a Revolução Burguesa ela foi completamente disruptiva, né? E veja como eu falo assim, quando ele olha para trás, você olha assim, cara, realmente, né? Sei lá, você teve a Revolução Agropecuária, a Revolução Pecuária, você teve várias coisas que você foi tendo, mas elas demoraram, tipo, milênios para você conseguir olhar pensando aquilo como revolução, né? A maior revolução tecnológica foi a agricultura. Mas, assim, é uma coisa de milênios, né? Que você tem que olhar para aquilo se parecer uma revolução. A revolução burguesa, não, ela é uma coisa bem concentrada, é a vontade de fazer negócio e você consegue desestruturar todos os estados e cria uma nova sociedade a partir daquilo. Mercantilismo, descobre continentes, colonização, imperialismo, tudo isso vem com base nessa revolução burguesa. Porque quem faz o mercantilismo, quem faz a descoberta? São os burgueses, né? São os burgueses holandeses e da Península Ibérica que financiam, criam a Bolsa de Valores e financiam essas descobertas. Toda a revolução da astronomia, toda a revolução das ciências, literatura, tudo isso vem com essa revolução. E ela isso que eu acho legal. Desculpa, eu estou viajando aqui, mas é que agora eu me empolguei. Ela é tão interessante que ela não consegue ser destruída, porque daí vem a revolução dos trabalhadores que o Marx propõe, que ele acha que tem que ser uma revolução tão forte, tão estridente, tão paradigmática, igual a burguesa, para você conseguir romper e fazer com que você tenha a revolução dos trabalhadores. E não exista mais nada acima desses trabalhadores. O que daí depois ele propõe entre várias ideias ridículas, e você tem todos os experimentos que acontecem, vamos lá, Revolução Russa, Revolução Maoísta, e por aí vai, onde você teve, todos eles acabaram, essas ideias bonitas e utópicas da Revolução do Proletariado, acabaram sendo vencidas pelo quê? Pela Revolução Burguesa, ainda. Ela falou, cara, pode, no pensamento histórico, a Revolução Burguesa, do jeito que ela foi, ela viu aquelas ideias absurdas, sem contexto, com muito pouco embasamento, que terminaram em tragédia e que a própria burguesia vai lá e consegue falar, então vamos retomar as coisas antes, vocês topam? A gente, quando falou de Ventos da Liberdade, cara, é o capitalismo destruindo, é a própria burguesia destruindo a Alemanha socialista, né? Porque as pessoas queriam fugir daquilo, né? E elas queriam o quê? Elas queriam a liberdade, elas queriam... Então, por isso que eu falo assim, ele tem ideia, a própria ideia de mais-valia, é outra coisa que é muito interessante que o Marx, ele vai lá e ele consegue categorizar, o que você faz, o teu trabalho, o ser humano é o trabalho, o teu tempo é trabalho, você tem que saber quantificar isso, é materialismo, né? É o tal do materialismo. Você tem que quantificar isso. Se você não sabe quantificar o teu trabalho, o teu poder e o teu tempo que você gasta, fica na mão dos outros e você é explorado, né? Obviamente que ele vai extrapolando, e tudo vira exploração, tudo vira um mimi do cacete, né?
Mas com base nisso. Enfim, viajei, Paulo. Volto. E te pergunto o que você Não. Então, viu? Ó, você fala um monte de coisa que eu já ia falar. Eu não achei que você viajou, não. Mentiroso. Mas não, eu não. Assim, aquele negócio da experiência do cinema, né? Depois de ter assistido Marighella, esse filme parece uma obra-prima, né? E ele não parece tão a geografia. Não exagera. A obra-prima é demais. Não, eu tô brincando, mas ele não parece. Mas os atores são bons, né? É bem feito. É o mesmo ator de A Vida Oculta, inclusive, né? O Karl Marx. Karl Marx é o Franz, né? E assim, não me pareceu tão assintoso, tipo assim, nossa, eu até coloquei no texto ali que ele é jovial e tal, mas ele tem, né? Mostra lá a relação que ele tem complicada até com o dinheiro, mostra esse bromance aí do. Eu não sei se é impressão minha, mas eu fiquei com a impressão que o filme tava querendo sugerir alguma coisa ali também, porque o filme também tem isso. Hã? Não, você só uma coisa, no final do filme aparece a foto, né, dele, a mulher, o Angels e a mulher do Angels. E do Engels, desculpa. Na história, a Jenny, ela é conhecida como a mulher mais bonita de Trier. É Trier que fala, né? É a cidade onde nasceu o Marx. E, cara, daí você olha aquela foto. Onde nasceu o Lars. O Lars von Trier. Daí você vê aquela foto dela assim, fica pensando, rapaz, que cidade lazarenta. Não dá para tomar como base aquela foto, porque as duas são idênticas. Eu fiquei pensando, mas essa é a irmã? É a Jenny com a irmã? Eu não sei quem estava naquela foto, não. Porque a Jenny tá naquela foto, mas nenhuma é bonita. Então, se ela era a baronesa von Westphalen, a mais bonita de Trier, coitada da galera lá. Não, então, e continuando, eu tava vendo o filme assim, não tava achando tão a geografia, não tava achando que tava santificando tanto o Karl Marx. E daí vai o filme, e de repente tem aquela parte lá no final, vou contar spoiler aqui, nossa, né? Que é do Bob Spoiler, eles escrevem o Manifesto Comunista. Não, eles escrevem o Manifesto Comunista e falam da história, lá não sei o quê. Aí acaba e, veio aquela música do Bob Dylan, aí mostra Reagan com a Margaret Thatcher. O que isso tem a ver? Eu não entendi. Eu não entendi essa parte. Assim, eu quero perguntar aos doutos. Não vem não, Paulo. A gente que tá perguntando. Fala o que você achou. Eu já falei. Eu achei que não é a geografia, acho que tem pretensões estéticas, assim, as atuações são boas, tem toda aquela coisa, né, de luz, assim, tentando criar. A minha mulher até falou que parece tipo uma cena assim que parecia o quadro do Vermeer, assim. Eu achei um certo exagero, mas eu concordo. Não, mas tem essa inspiração. E eu acho, acrescentando, Paulo, eu acho que o roteiro, o Ivan até pode depois discordar disso, né, ou fazer uma outra crítica em cima disso, mas os diálogos do filme são bem escritos, assim, você tentar sintetizar. Mais ou menos, né, porque tem aquela discussão teórica, assim, né, eu não sei, Mas assim, o que era a vida desses caras? Eu sempre me perguntei isso. Entendi. Eu li muito isso li bastante, eu estudei sociologia, li muita coisa. E. Ué, o quê? Por gosto. Quando fui estudar. E eu ficava me perguntando. Quando você queria derrubar a classe dominante, né? Isso, quando eu estava querendo ser o contato da Liga dos Justos em Curitiba. Eu sempre ficava me perguntando assim, como que essas pessoas conseguiam se dedicar, né? Dedicavam tanto tempo ali, porque você está falando do século XIX ali, né? Já é uma época suficientemente moderna para você imaginar que as pessoas conseguiam dividir o seu tempo em atividades mais diversas, assim, e os caras se ocupavam de fazer leituras e críticas a outros autores, participar de simpósios, congressos, assim, uma vida intelectual no sentido mais original do termo, assim, uma vida dedicada ao intelectualismo, né? Então, como que você, num filme de 2 horas, consegue exprimir isso? Assim, o que esses caras faziam, de onde que eles tiravam as ideias, o que eles debatiam entre eles, por que eles chegavam a conclusões, eles discordavam de uns ou de outros, ou concordavam com esses aqueles. Eu acho que o filme consegue ser competente com isso.
no diálogo. A relação que eles pintam entre o Proudhon, que é um intelectual ali bastante importante na formação do Marx, né? Aqueles outros caras que andavam, que são nomes assim que a gente já ouviu falar, mas não entraram para a história, né? Então você vê como que eles circulavam naqueles ambientes, assim, aquilo ali tem um mínimo de engenhosidade no roteiro para conseguir colocar aqueles elementos todos. E vários deles tinham uma vida muito mais legítima, não, mas muito mais produtiva do que o Marx. Porque o Marx ele ficava bebendo e recebendo dinheiro dos outros, né? Então, o Leitvig, que aparece lá, que é quem ele briga na Liga dos Justos, o cara trabalhava 12 horas por dia num chão de fábrica. Aí isso, o cara era um trabalhador mesmo. O comunismo nasce. Se ele trabalhava 12, ele trabalhava pouco, porque naquela época, normalmente, as pessoas entravam 6 da manhã e saíam 11 da noite. Não, é interessante isso que o Sabag está trazendo, porque assim, o comunismo nasce do ócio, e o ócio é uma conquista do quê? Da Revolução Burguesa aí que o Evandro trouxe. E bem, então, para fechar só a minha opinião, outra coisa, eu ia colocar isso na abertura também, não coube. Falta um mínimo de ação no filme, né? É um filme mais. Isso falta. Assim, o filme é muito cara, colocasse os dois numa cadeira. Tem a hora que eles fogem da polícia lá, a cena de perseguição. É verdade, tem essa cena. Nossa, aquela cena parece Trapalhões pra caramba, né? Cara, a minha mulher falou a mesma coisa. Mas é isso. Só agora me lembrei do Leitvig. Hoje, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para o Sabag, que falou pouco ainda. Sabag, você já ouviu alguém falando aí que se Jesus nascesse, voltasse hoje, ele seria comunista? Já ouvi isso. Você já ouviu alguém falando que, na verdade, Jesus era socialista? Já, muito. Sabe quem que pregava isso? O Leitvig. Ele falava, porque ele queria a revolução cristã. E esse é o motivo da briga entre eles. Exatamente. Então, quem fala isso hoje, que paga aí de esquerdo macho, super progressista, seria detonado pelo Marx, cara. Seria detonado pelo Marx. O Leonardo Boff seria detonado pelo Marx. E essa é uma cena do filme. Deturpar o Marx. O filme que não tem nada de ação. Nada. Alguém aí falou assim, botassem os dois conversando 2 horas, é a mesma coisa. Cara, o Processo tem mais ação que esse filme. Processo tem mais ação. Esse filme não tem nada. Agora, eu acho que ele tem um mínimo de engenhosidade ali para tentar desenhar, né, como que são os conflitos intelectuais desses personagens. E essa passagem, por exemplo, que o Evandro falou do Ludwig, né? Que é o... enfim, é um cara menor da história do pensamento, aí ficou meio esquecido na história, ficou à sombra de Marx e Engels, né? Mas era um sujeito, o Jones falou, era um cara que trabalhava e tal, então ele tinha uma vivência no mundo entre os trabalhadores, e aquilo era uma coisa, fazia parte da visão de mundo muito empírica que ele tinha, né? Que ele se via como um trabalhador oprimido e achava que aquelas condições estavam longe das ideais, então ele vai se manifestar a respeito disso, ao passo que o Marx e o Engels vinham querer dar entre aspas, embasamento teórico para aquilo tudo, né? Quer dizer, tinha alguém vivendo, né, na ponta lá, o que estava achando ruim, e tinha N razões para achar ruim. Não vamos, né? Não estamos aqui querendo dizer que as condições de trabalho na Inglaterra pós-revolução industrial eram maravilhosas e nada disso, né? Existia condições, condições horríveis, que o Marx trabalho infantil e tal. O Marx tem essa nostalgia de como as famílias viviam juntas antigamente, não sei o que. Claro, a nostalgia é sempre embotada, né? Você sempre faz uma visão assim de um passado glorioso e o presente horrível. Então isso sempre existiu. Mas aquele é um período de transição e não é só o Marx que era crítico, né? O Charles Dickens, as obras do Charles Dickens falam disso, né? Do trabalho infantil, da exploração, das condições insalubres. Gente, era horrível aquela época na Europa. Por que o Brasil ainda tem tanta ideia socialista no Brasil? E que país que hoje tem criança ainda que trabalha? Tem. Qual será? Então, sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Porque o Marx ele fala justamente de uma sociedade
que é só econômica, que perde a dignidade. Qual que é a sociedade hoje que o cidadão tem menos dignidade, que está voltado sobre a economia? China. Claramente a China. Se bobear, o Marx seria um crítico da China atualmente. Mas, enfim, isso é só especulação. Eu estava dizendo que nesse embate, quando ele entra em conflito com esse cara que era um membro lá da tal da Liga dos Justos, né? E eles estão naquele momento ali se associando, tentando criar um referencial teórico comum para que todos os trabalhadores possam entender. Então essa é uma missão ali que eles têm, esse grupo de meia dúzia de intelectuais ali que formam essa Liga dos Justos. O filme mostra que o Marx aproveitando a primeira oportunidade que ele tem para humilhar esse cara que defendia esses valores da revolução mais cristã, né, simplesmente porque ele se acha num patamar intelectual superior àquele outro sujeito, então ele aproveita ali um fórum, acaba com o cara, aquilo cria dissidências ali dentro daquele grupo, que posteriormente vão se revelar no reforço do que o Marx e o Engels queriam fazer com aquela associação, que é transformar na Liga dos Comunistas, né? Mudar o lema, lá, o filme mostra isso, né? Muda o lema de todos, um golpe, né? Todos os homens são irmãos, né? Ele muda para o mote comunista e tal. Então, assim, eu acho que o filme consegue mostrar isso de alguma forma. E demonstra esse personagem também que era isso, que o Karl Marx que o filme mostra, apesar de, era um jovem idealista, o filme está mostrando, né? Um jovem idealista, sonhador em alguma medida, mas em outra medida ele era um sujeito que não trabalhava, era um sujeito que mal conseguia sustentar sua família, dependia de dinheiro mandado pelos amigos dele, especialmente do Engels, que era o filho de um capitalista. Então, quer dizer, a origem daquele dinheiro não tinha problema, se fosse para salvar a família dele. A mulher dele era uma nobre que tinha renegado a família, mas eles viviam também com uma criada. O cara não tinha... Ela recebeu 2 heranças bem poucudas da família, ela não renegou a herança. Essa é uma informação que eu não tinha. Então ela sustentou a família, então, Jones. Ela recebeu 2 heranças bem grandes. Foi no final da vida, quando ele saiu de uma região pouco nobre de Londres para uma região mais nobre, foi por causa do dinheiro da herança. Eles compraram uma casa bem imensa. Ele não tinha nenhum problema em se beneficiar da grana. O Marx, ele ficava deitado no sofá da casa dele, dormindo tão profundamente, que ele bebia, enchia o caneco, que um espião da Prússia, a Prússia tinha espião na Inglaterra, inclusive tinha um espião que ficava na frente da casa do Marx. Ele entrou na casa e fez um relatório e mandou, e o relatório é engraçado, ele fala assim que se entra no quarto dele, os olhos ficam tão toldados por fumaça de carvão e vapores de fumo que tem-se a impressão de estar entrando às cegas numa caverna. Tudo é tão sujo e o lugar tão empoeirado que até sentar-se é arriscado. A cadeira em que sentei tinha só 3 pernas. As únicas cadeiras inteiras estavam sendo usadas pelas crianças para brincar e preparar comida. Além de pouco hospitaleiro, Marx é também completamente desorganizado e misantropo. Leva a vida de um genuíno intelectual boêmio. Raramente se lava, penteia o cabelo ou troca de roupa. Gosta de se embebedar. Fica ocioso por dias a fio, não é por horas a fio. Mas trabalha dia e noite com incansável resistência quando tem muito trabalho a fazer. Não segue nenhuma rotina no que diz respeito a deitar-se ou levantar-se. Com frequência passa a noite acordado, depois deita-se completamente vestido no sofá ao meio-dia e dorme até de noite. Ali ou quem quer que entre ou saia do cômodo. DCE, isso acabou de escrever DCE, cara. Imagina, cara, o cara bebe até apagar no sofá. Quem nunca, né? Quem nunca? Agora, tem essa. E aí o filme faz essa. Ele toma emprestadas algumas dessas características, né? Então você vê ali tinha um protótipo de um cara pouco higiênico, né? A barba, que ainda era curta nesses primeiros anos e tal, e essa versão que ele tem uma rotina de trabalho, vamos chamar assim, para dizer que não trabalhava, porque o cara escreveu bastante na vida também, né? Mas assim, tudo isso se põe a perder. Escrevendo é trabalhar. Disse o jornalista. Como diz um amigo nosso, né? Ser jornalista é melhor do que trabalhar. Olha,
pessoal já pensa bem da gente, jornalista, vai melhorar ainda agora. Tinha que ser o comunista do grupo falar isso. Né? Agora, tudo isso se põe a perder na visão pueril dos diretores do filme, no fim ali, que é tentar dar uma justificativa para aquilo tudo. Se fosse simplesmente, vamos contar a história desse personagem, é um personagem importante, né? É legal a gente querer conhecer como é que foi a vida dele, como que, enfim, a gênese desse pensamento de algum jeito e tal. Agora, ali no final do filme, o Paulo lembrou bem, né? Com a cena final, a música do Bob Dylan, e daí cenas... assim, você pode pegar assim, pinçadas para tecer uma crítica ao capitalismo, sabe? A opressão dos poderosos. Volta a ser uma visão muito pueril e não satisfeito, o diretor bota isso ali no maldito, isso devia ser, esse recurso devia ser reservado, eles podiam usar 5 vezes no ano isso, que é o lettering no fim do filme. Você termina de contar a história visualmente, agora você vai dar lá, escrever em 5 depois linhas. Da música? Quando começa a música, Paulo. Antes da cena. Que ele vem, e aí ele tem que terminar, ele tem que dar o epílogo ali, sabe? Após escrever, foi mais traduzido que a Bíblia. O Manifesto Comunista foi mais traduzido, inspirou as revoluções, e até hoje, né, a opressão, os movimentos de trabalhadores reagem à opressão. Então, assim, você olhar para isso e achar que aquilo tudo, né, o que eles escreveram no Manifesto Comunista, né, como eles formataram essas ideias. Eles eram revolucionários, eles pregavam uma revolução armada. A mesma coisa que a gente discutiu aqui no Marighella, né? Aquele Light lá, ele conseguiu colocar 40 mil homens armados, ele fez um exército. Pois era um movimento revolucionário mesmo, né? E aí, se você ignora que a gênese desse movimento desembocou nas revoluções comunistas e o que elas se tornaram anos depois, aí me desculpe, tua visão é completamente turva e desonesta. O que me pareceu que a mensagem final daquela música, a mensagem final daquela música parece que é isso. Ó, tá vendo tudo isso que aconteceu ao longo do século XX? Aconteceu porque, sei lá, o Marx não foi ouvido, coisa parecida. Pô, mas como que só que não foi ouvido, né? Sim, mas me pareceu que exatamente é isso que eles traduzido. Por isso que eu não entendi aquela música do final. É um livro que assim, se pergunte, espectador, se você no seu tempo de escola, seja ensino médio, seja depois no curso superior, quantas vezes você não ouviu, né? Não foi apresentado a textos de Marx. Então, assim, você ignorar que existe uma influência sobre isso, sim, sabe? Eu não tô dizendo assim, o professor que gostava, o professor como... Não é isso. Tô falando, você foi, assim, a gente aqui na América do Sul foi inundado por isso durante toda a nossa vida escolar. É um fato, é uma teoria que ela reverbera até hoje, né? Sim. E teve aplicação prática que a história está aí mostrando, né? O que foi isso. Matou milhões, né? Sabe o que me incomoda mais no final do filme? Não é o Bob Dylan, porque ali tem umas imagens, Paulo, por exemplo, do soldado pulando... Sim, por isso que eu não entendi, é isso que eu tô te falando. Tem umas imagens anticomunistas, entre aspas. Sim. Então, por exemplo, o soldado passando da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, que é uma cena famosa na história. Sim. Mas o que me incomodou mais é aquele final, os trabalhadores lá na pose de United Colors of Benetton, tipo, olhando sérios para a câmera, assim. E aquele traveling, né? Tipo, ele faz isso, né? Ele pega fotos de trabalhadores desde o século XIX e aí vai montando... Não é foto, são os atores, né? Com carvão na cara. E daí, tipo, a ensinação, né? Daqueles trabalhadores lá. O pessoal lindo, né? Porque pega lá e faz o casting, né? Então, o pessoal bonito pra caramba. Né? Aquelas modelos lá, né? Tipo, com um pouquinho de carvão, assim, fazendo cara de trabalhadora oprimida. Cara, aquilo é muito ruim. É quase do nível do hino nacional do Marighella. Assim, mas E tem lá, uma das cenas é alguém segurando um cartaz escrito "Si se puede". "Si se puede" é o lema da primeira eleição do Obama, que conversava com o eleitor latino-americano. Tinha isso? Eu não vi. Não, se você puede, quando a Bolívia ganhou do Brasil na eliminatória de 94, na Copa de 94, que eles ficavam gritando se você puede, se você puede.
É tipo o eu acredito da torcida do Atlético Mineiro. Eu sou boliviano. Mas no fim é isso, sabe? No fim você tem um exercício todo ali de criar alguma coisa, explicar alguma coisa da gênese dessas ideias. É chatíssimo, a menos que você goste de ficar assistindo um filme que fica pulando de palestra para debate, de debate para colóquio, de colóquio para simpósio, né? Mas posso te dizer um negócio, Sabag? Eu acho que esse filme o principal mote dele é mega capitalista. Porque os produtores pensaram, porra, 200 anos da morte de Karl Marx, vamos fazer um filminho barato aí para lucrar em cima? Vamos explorar, né? Vamos explorar a classe. Filminho de baixo orçamento que arrecade milhões. Será que eles dividiram todo o lucro entre todo mundo que trabalhou? A gente podia pesquisar isso, hein? Produção... com certeza, com certeza. Não, mas essa é a lógica do Marx, né? E produção globalizada, né? Falam 3 línguas. O diretor é haitiano, o Raul Peck, aquele cara que fez aquele documentário que ganhou o Oscar lá, Eu Não Sou Seu Negro. É o documentarista. Cara, isso daí, óbvio que o filme, 200 anos, o filme vai passar para sempre. Um filme que tem uma cauda longa incrível, assim, tipo, né? O filme vai. Agora, a gente que é esperto, a gente que é conservador, a gente tem que fazer um filme, o velho Karl Marx. Continuação do filme, mostrar ele estourando os furúnculos na cara. Pô, vocês têm experiência aí no cinema, que eu sei. Podia usar o Jones. Eu faço o papel do velho Karl Marx. Eu vou fechar minha parte aqui. Só falando com você, nosso assinante, telespectador, que vai reclamar de, pô, mas por que vocês ficam dando atenção para Karl Marx? Por que vocês ficam dando atenção para Marighella? Por que vocês... Falam assim, muito isso da gente, né, Evandro? Vale, toda semana vem, porque a gente faz isso para vocês, porque como você pode criticar algo que você não conhece? Como que eu posso falar da vida do Karl Marx se eu não sei qual é a vida do Karl Marx? Como eu posso discutir sobre mais-valia se você não vai lá entender o que ele está querendo discutir mais-valia? Se você não vai aprender sobre o comunismo, se você não vai entender o que está acontecendo na China, se você não vai querer entender os protestos atuais em Cuba e tudo que está acontecendo na Nicarágua, se você não se debruçar, e a gente está fazendo isso como trabalho, a gente vai lá e mete a mão na sujeira e para tentar trazer e transformar isso num conteúdo ou jornalístico, ou cultural, ou de entretenimento, né? Então, assim, mas por que vocês estão fazendo? A gente está fazendo isso porque a gente quer discutir grandes assuntos em cima de obras que estão disponíveis de maneira fácil, acessível, como a gente falou no começo, e que elas têm, sim, um impacto na cultura, né? Quem gosta, quem já tem uma visão romantizada do Karl Marx, vai ter a sua visão mais romantizada ainda quando assiste isso, assim como Marighella, assim como vários outros filmes ou documentários que a gente vem trazendo. Então, assim, é melhor isso ou é melhor a gente simplesmente não falar e não produzir mais conteúdos onde a gente traga esse tipo de filme, esse tipo de narrativa, né? Então, era só isso. E assim, né, Gazeta do Povo, que a gente vai continuar fazendo isso daqui, independentemente se você tenha gostado ou não das minhas explicações. Isso. E às vezes a gente fala coisa boa também, né? Às vezes, né? Muito de vez em quando. E sem esquecer que esse é o 77º programa. Então tem muita coisa. Tem muita coisa. Não, só no como se tornar um ditador, a gente passou por uns 5 ou 6 ditadores fascínoras aí, né? Então a gente só está fazendo isso de mais um, né? Apesar dele não ter sido ditador e apesar dele não ter sido fascínora, mas ele é a ideia que moveu o mundo mais importante dos últimos 150 anos, né? Não sei se Nietzsche teria chegado onde ele chegou se não tivesse feita a troca do catolicismo pelo proletariado como o Deus moderno. Não sei se a gente teria chegado na Segunda Guerra se não tivesse um partido dos trabalhadores alemães indignados com a elite e que queria ser revolucionário e levar sua revolução para toda a Europa. E todo mundo, na verdade, né? Para todo o Ocidente. Então, é isso, né? Essa é a história. Se ela te incomoda, nos desculpe, mas a gente tentou fazer o nosso melhor aqui. Eu estava lembrando, quando você estava falando disso agora, lembrando de
situação, o Jones antes falou, né, a respeito das más condições de trabalho na Inglaterra pós-Revolução Industrial e em toda a Europa. E a gente estava lembrando hoje mais cedo, né, Evandro, em outra atividade aqui, a respeito de sindicatos de trabalhadores que, nesta época, eram proibidos na Europa, né? Eles eram proibidos porque antes, pós-Revolução Francesa, as primeiras entidades de classe que foram criadas foram entidades que se fecharam e começaram a criar amarras para fazer uma espécie de reserva de mercado para permitir que alguém pudesse ser um trabalhador daquela área, né? Então, se criou clubes fechados de difícil acesso, então não era qualquer um que podia executar determinadas profissões devido... As guildas, né? Devido a essas entidades. E aí isso, um pouco tempo depois, isso foi proibido em toda a Europa. Então, nessa fase da Revolução Industrial, você não tem nenhuma entidade que esteja ali oficialmente podendo trabalhar em prol do interesse do trabalhador. E qual que é a proposta de Marx e Engels, quando eles aumentam o papel dessa Liga dos Justos, a Liga Comunista? Não é que você consiga resolver internamente as suas diferenças ali com o seu empregador, por exemplo, ou que você veja, os trabalhadores dessa cidade têm uma realidade, os daquela outra cidade, de outro país, têm outras realidades. Não, é ao contrário, vamos criar um movimento unificado em que todo mundo reaja às mesmas... haja de acordo com as regras que nós estamos instituindo agora no manifesto. O Manifesto Comunista tem esse nome porque é para ser um livro de regras, facilmente compreendido por todos os trabalhadores. Pois é um livro de fácil acesso, quem quiser, tiver curiosidade de ler, você vai entender a maioria das coisas, não tem dificuldade, não tem tanta cabecice ali, não. Vamos lançar uma versão comentada em e-book. Por que não? Poderíamos, né? Poderíamos, quem sabe? Então assim, o que ele projeta ali? Ele projeta não, que você já tem que fazer a criação de um ente superior que diga como você deve pensar e reagir, certo? E que aí sim você vai criar uma camada, vai criar uma elite que vai conseguir fazer esse intercâmbio entre o pobre e o trabalhador oprimido, que é analfabeto, que não consegue, não tem tempo de estudar, de se expressar, versus o explorador do outro lado. Quem faz intercâmbio? Somos nós que tivemos a oportunidade de conseguir estudar e dizer o que é melhor para você, né? Então, ou seja, é o esmagamento da ideia do homem livre, da ideia do homem que pode pensar por si mesmo, pode suceder. Que é uma visão também, né, que é uma mentalidade que nasceu ali justamente da Revolução Industrial, da vitória, tipo, da ciência, da engenharia, essa capacidade humana de planejar as coisas. Então, novamente, aquilo que a longa explanação aí do Evandro sobre o impacto da Revolução Burguesa. Eu gostei da explanação, viu, Evandro? Não achei ela tão longa assim. Achei que coube bem hoje aqui o debate. Não, tá? Eu não falei longa no sentido crítico. Eu não falei longa no sentido crítico. Tá nos extras do DVD. Ai, como era grande! Tá no extras do DVD do Jovem Karl Marx, tá lá a explanação do Evandro. Jones, você prefere o jovem, antes das dotas, prefere o jovem Karl Marx ou o jovem Indiana Jones? Não faça esse tipo de comparação, né? Você está mexendo com algo que é muito profundo para mim, né? Que é Indiana Jones. Vocês sabem que hoje é politicamente incorreto, né? Indiana Jones virou todo politicamente incorreto, né? Sério? Uhum. Já chegaram nele. Pô, deixa em paz. Cara, já falei, se cancelarem o Larry David, Indiana Jones, eu pego em armas. Você vai fazer a verdadeira revolução. Qual que seria o nome desse manifesto aí, Jones? O manifesto, sei lá, não pensei em nada bom aqui. Mas... O manifesto do cinéfilo. O manifesto do cinéfilo incompreendido. Então vamos lá. Então tá, como o Paulo está pedindo, não, o Evandro pediu e o Paulo pede para fazer a minutagem, vamos às notas, em que nós dizemos que nota a gente dá para o filme e se você deve ou não assistir o filme. Eu vou começar aqui dando nota. Vou dar uma nota 3, porque eu estou olhando aqui já as notas que eu dei nos outros filmes, né? Eu acho que, tecnicamente, ele não é o pior deles, né? Entre aqui, a Marighella, que é uma tragédia e tudo, né?
o mês que não acabou, aqueles documentários, Lula, o Filho do Brasil, assim, não dá nem para se comparar a isso, né? Por outro lado, ele Eu gostei mais do Lula do que desse. Eu não, nossa, não. Também não. Ah, cara, Lula, pelo menos eu ri, cara. Esse aí não tem como rir. Não, mas como filme, só como filme, Paulo. Pense bem. Só como filme, você pensar, esse aí realmente é mais bem feito. Eu vou defender o Paulo nessa, porque o Lula é engraçado de assistir o Lula. Tem várias cenas engraçadas, tipo aquela que a Glória Pires sai de cena lá. A Glória Pires não, a professora do Lula. A Lucélia Santos. A Lucélia Santos, isso. Lucélia Santos, aquela que ela sai de cena de fininho, assim. E nunca mais volta. É muito bom, meu. Tem várias coisas do filme do Lula que é isso. E um último comentário é que, ao contrário do que vocês falaram, eu acho que ele é um filme que a gente nem precisa se preocupar, porque ele faz chato tanto... demais. Ele faz tanto dropping name, assim, que vai aparecendo Proudhon, Live in Red, vai vindo as datas, e não tem como se acompanhar aquilo ali, assim. Você só sabe que esse filme não vai doutrinar ninguém. Bem isso é uma vantagem. Mas como é que a gente fala que comunista comia criancinha? Então a gente descobriu que o comunista comia a mulher, a criada e a irmã. Puta que pariu. Ai. Se o meu chefe fica sabendo disso. Se o meu chefe vê a gente falando dessas coisas no programa. Vamos fazer uma pausa, um silêncio, que é para eu marcar o corte seco aqui. Né? Não, peraí, tem mais nota ainda. Não, é só para marcar o corte, entendeu? Isso. Não, Jones, vai. Eu vou dar nota 4. Qualidade técnica. Nota maior que a do Evandro. Nota maior. Nota 4, porque o filme é corretinho, tal, mostra as coisas. Comunista! Tá ok? Nessa questão esse é comunista, ok? Posso dar minha nota? Nota 2. 2? Só porque é melhorzinho que o Marighella. As notas do Paulo não fazem sentido, mas deixa ele. Não faz, faz muito, né? A sua nota 4 fez todo sentido. Não tá aí para ser coerente. É uma nota ruim, cara. Você gostaria de receber nota 4? O coerência, como é que o Paulo Francis falava? Coerência é a virtude dos idiotas. Exatamente. Cara, nota 4 porque o filme é um belo jeito de explorar essa galera que curte o Karl Marx. Então só falta eu, é isso? Isso. Sim. Então eu vou ficar aí na intermediária, eu vou dar 3,5 para o filme, exclusivamente porque é um filme bem realizado em termos técnicos, bons atores. Desculpe, hein? Coração bateu mais forte ali. Ou é isso, Paulo. Tô vendo uns vermelhinhos brotando aqui. Não faltou aquela bandeira tremulando ali. Vai começar a tocar Internacional Socialista, daqui a pouco vai subir, hein? Se em vez do Bob Dylan fosse a Internacional Comunista, tava aí. Não, mas é isso, é um filme que é bem feito, é isso, morre aí. É chato pra dedéu, assim, não... Se você for assistir, assista parcelado, assista aí em uma semana, mais ou menos, mas por esse interesse, conhecer o retrato fizeram um retrato desse cara, que não chega a ser o mais apaixonado possível. Podia ser pior, gente, podia ser pior, eu também acho. Não é o mais apaixonado possível, mas assim, fecha os olhos para certas coisas e tal, não revela certas facetas dele que nós, da Gazeta do Povo, revelamos, porque nós temos um conteúdo que fala sobre personagens históricos de uma forma que você não está habituado a ver em outros lugares. Então, se você está interessado, né, Jones, está interessado em conhecer mais sobre comunismo, você pode conhecer, mande um e-mail para o Jones Rossi, jonesr@gazetadopovo.com.br e receba de graça o livro As Atrocidades do Comunismo, livro eletrônico. Certo? Perfeito. Então, por isso a minha nota é 3,5 e fica aí o meu reclame. Comunista! Vamos para as indicações. Indicações? Então, fala vamos lá. Aí. Indicações.
No momento indicações, a gente conta para vocês o que a gente assistiu, leu, viu, seja recente, seja do passado remoto, Posso começar? que nós indicamos ou desindicamos. Não, Claro, deixa eu começar. Eu tenho uma boa. Não, deixa eu começar. Não, eu quero. Então, deixa eu começar. 2 ou 1. Vai lá, Jones. Você fala. É que eu tenho várias indicações. Eu quero não, indicar, eu só tenho uma. Eu quero indicar um conteúdo audiovisual dirigido pelo Wagner Moura. Opa! Não é o Marighella. Narcos México, terceira temporada da série do Netflix. Tem 2 episódios dirigidos pelo Wagner Moura. E daí você descobre o quê? Que os americanos são tão inteligentes que eles botam o cara lá para botar o nome dele como diretor, né, do negócio, só que quem manda são os produtores. E o negócio fica bom. Os 2 episódios que ele dirige são bons. A história é muito boa, né? Eu estou acompanhando o Narcos México, o Narcos desde a temporada do Pablo Escobar. Então, tem 2 temporadas do Pablo Escobar, tem a temporada do Cartel de Cali, e daí tem 2 temporadas do México, e agora estreou, semana passada, a terceira temporada do Narcos México, que é muito bom. É muito bom. Tudo é bom desde lá do começo, quando tem o Wagner Moura falando plata ou plomo, até essa temporada atual. As atuações, a história, porque é tudo baseado em história real, né? Pô, Acho bem divertido mesmo. Eu não vi só vi as 2 primeiras, mas acho bem divertido. Tem gerou aquele meme maravilhoso, né? Sim, tem vários memes, né? Tem vários memes bons. Aliás, muitos desses memes se aplicam ao Coxa, né? Mas enfim. Aquele do Wagner Moura sozinho dentro da piscina, né? Vazia, né? Enfim. E o outro que eu quero indicar, eu até falei para o Paulo assistir, tá na Amazon. Desindicar, né? Cara, eu indico, porque... Pô, eu ia falar disso. Você ia falar disso? Então eu vou deixar deixar você. Pode falar. Não, tá bom, então vou falar. É uma série animada chamada Fairfax, que está na Amazon, que é um negócio assim, cara, você que tem a nossa idade, mais de 40, acima de 40 anos, acima de 35, de cara, você vai se sentir muito perdido. Você vai sentir um velho, mas muito velho, porque ali é um negócio, cara, tudo que a gente fala, identidade de gênero, redes sociais, está num nível elevado nesse desenho, e eles fazem, ao mesmo tempo que eles fazem troça daquilo, eles abraçam, fazem troça. Assim, cara, o nome da marca lá no primeiro episódio é Latrine, que é baseado na Supreme. Enfim, eles fazem troça, mas ao mesmo tempo abraçam. É um negócio assim, cara, é o primeiro desenho dessa geração, assim, que eu acho, mais do que Hora da Aventura, que a gente ainda se diverte assistindo, que também é um desenho mais para essa geração. Esse Fairfax é um negócio assim, vale a pena como você olhar para o futuro, sabe? Mas é assustador. É assustador. As crianças, que é só para citar, as crianças, o sonho delas, assim, o objetivo da vida é virar influencer. Isso é uma coisa, né? Só que é feito de retratado de uma forma como se faz parte já da sociedade. Não é um negócio retratado como isso fazendo já parte da sociedade, né? De um jeito natural. Não é um negócio forçado. Então, aquilo ali que torna mais assustador, né? Esse Fairfax. E a minha última indicação, antes de começar esse programa, antes de fazer esse programa, eu li um livro chamado Karl Marx, em 90 Minutos, do Paul Strathairn, que é bem legalzinho, rapidinho de ler. Em meia hora você lê o livro e tem bastante informação interessante, inclusive algumas que eu cito aqui no podcast, da história dele não gostar de tomar banho, etc. E tal. Aliás, parece que é uma característica dos comunistas, né? O Che Guevara também era porcão. O Mao ele tinha uma crosta nos dentes dele, de tão porco que era verde o dente dele. Enfim, é uma característica, não sei porquê. Essa galera curte isso daí, né? Não sou eu que estou falando, são os historiadores. Então, são essas 3 indicações. 2 indicações e uma desindicação, é isso? Não é desindicação, eu acho que tem que assistir. Que tem que assistir o Fairfax. Eu acho que pelo menos o primeiro episódio para sofrer. Todo mundo sofrer. Isso.
Evandro. Bom, eu vou dar uma excelente indicação. Semana passada eu participei do evento em Vitória, do Instituto Líderes da Manhã. Fica aqui o agradecimento ao pessoal que me chamou lá para a gente fazer um debate com centenas de pessoas sobre se a liberdade foi cancelada. E estava lá o pessoal do Brasil Paralelo, do Sputnik, o prêmio foi dado para o Danilo Gentili, e está lá no canal deles as palestras, os debates, tem coisa bastante interessante. E junto com essa indicação conheçam Vitória, uma cidade que eu nunca tinha passado, né? E achei uma cidade bem bonita, bem interessante. Olha, te falar que entre as cidades que eu conheço, uma das mais simpáticas que eu já vi. Fica aí a indicação de turismo também. Nosso abraço, então, pessoal de Vitória, no Espírito Santo. Olha, lá tem bastante liberal, hein? Bastante liberal. Conheci vários deles, adoram a Gazeta do Povo. Muitos assinantes, as pessoas chegavam e falavam, já sou assinante, adoro vocês. A gente tem um bom match com o capixaba. Tá. Legal. Vou eu? Vai lá, Paulo. Não, a minha indicação é uma indicação bastante empolgada, assim, eu acho que todo mundo tem que assistir. Tá lá no catálogo do Brasil Paralelo, que é Mr. Smith Goes to Washington, que eu acho que em português é A Mulher por Trás do Homem. O que isso tem a ver? Eu não tenho a menor ideia, mas é do Frank Capra, e olha só, é muito legal, assim, porque é com o James Stewart, e basicamente, por vários motivos, ele é ele se torna senador, só que ele é um caipirão, assim, e extremamente honesto, então daí ele entra lá no meio do mecanismo, isso em 1939, é bem legal mesmo, assim, recomendo. Tipo a história de quando o Ratinho foi deputado federal, que ele não gostou, né, e ele falou que nunca mais ia se candidatar. O Ratinho pai, Ratinho não? pai. Ele conta essa história. Não, tô só zoando, tá? Não, mas é massa, é massa. Mr. Little Mouse Goes to Brasília. Mulher Isso. faz o homem, não é isso? Mulher faz o homem, é isso? Nossa, Então perfeito o título. Assistam, isso é muito, muito bom mesmo. Concordo. A minha indicação eu vou tomar emprestada de um espectador nosso, de novo, já fez indicações antes pra gente, que é o JR Pelaquim. Ele me mandou uma outra mensagem aqui. Obrigado, JR, pela indicação. Ele está indicando, eu não assisti, eu vou assistir graças à sua indicação. JR. Ele está indicando um filme indiano da Netflix chamado Padman. Lendo aqui a mensagem que ele mandou para mim. O filme sobre um empreendedor pobre que, na busca de uma solução para a esposa, cria um processo barato para a produção de absorventes muito baratos. O que ele fez trouxe saúde, empregos, liberdade financeira para muitas mulheres por todo o país. A história dele é uma verdadeira jornada e apresenta muito bem um quadro da Índia que muitos não conhecem. Esse mesmo ouvinte espectador tinha me passado isso quando teve aquela polêmica da Tabata Amaral lá envolvendo os absorventes. Pad é absorvente, né? Então, Padman é o cara que abriu uma fábrica lá. Uma história sangrenta. Então, tá aí, o JR é nosso ouvinte já de muito tempo, então acho que ele está habituado a esse senso de humor. Esse eu não vou cortar, aqui. não. Esse foi bom. Obrigado, JR, pela tua indicação. Eu vou assistir o filme graças à sua indicação. E também fica aí, quem quiser dar as indicações para a gente, escrevam, comentem, tanto no YouTube, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, quanto na Gazeta do Povo, lá nos nossos conteúdos, ou aqueles que têm contato com a gente nas redes sociais aqui, fiquem à vontade com mensagens que a gente agradece sempre essas contribuições. Eu já estava esquecendo, tinha mais uma indicação, bem rapidinho. A Sombra de Stalin, a gente fez o podcast com o embaixador da Ucrânia para falar sobre o Holodomor. Estava disponível só no YouTube, você tinha que pagar, né, para assistir. Entrou essa semana no Netflix. Então, finalmente, um filme importantíssimo, muito bem feito. Vale a pena vocês aí assistirem o filme e depois vão lá e assistam o Quarentena CUT que a gente fez com o embaixador da Ucrânia, que ele conta todas as histórias do Holodomor, inclusive histórias familiares.
Muito bom. É isso então, pessoal. Obrigado, especialmente você que ficou com a gente aqui até agora. Semana que vem estamos de volta com mais um Quarentena Cult. Valeu, Evandro, Jones e Paulo. Até a próxima, pessoal. Tchau.